Nesse vídeo vamos mostrar como preparar o ambiente para a utilização do Cplex no sistema operacional Windows. Nós vamos implementar os nossos modelos na linguagem C++. Antes de começarmos a instalação, vamos entender a diferença entre Cplex e Concert. O IBM iLog Cplex Optimizer é um software de otimização disponível em várias plataformas, como Windows, Linux, Mac e Solaris. Existem diversas interfaces para o otimizador Cplex, que nada mais é do que um arquivo ou um executável chamado Cplex Interactive Optimizer. É esse executável que sabe resolver os problemas de otimização, mas para isso ele espera receber o problema de otimização nas suas próprias estruturas de dados. Então, para facilitar a vida do programador, foram desenvolvidas diversas interfaces de comunicação com esse executável. E essas interfaces fazem a conversão dos problemas para as estruturas necessárias. Esses são alguns exemplos de interfaces. O IBM iLog Cplex Optimization Studio utiliza a linguagem OPL, que é bem parecido com a própria representação matemática dos modelos. Por outro lado, temos a tecnologia Concert, ou a interface Concert, que pode ser utilizada por diversas linguagens de programação, como a linguagem C++, Java e .NET. O foco do nosso vídeo é utilizar essa interface com a linguagem de programação C++. Então vamos preparar o nosso ambiente para começarmos o curso. Primeiro, a gente precisa do arquivo de instalação do Cplex. Para isso, existem duas opções, a versão acadêmica, que é gratuita, e a comercial, que não é gratuita. Após fazermos o download do arquivo de instalação, precisamos realizar os seguintes passos para a instalação do Cplex. Aqui nós vamos abrir o instalador do Cplex no Windows. Ele vai preparar a instalação, eu vou acelerar aqui o vídeo. Pronto, agora a gente pode dar um OK. Em avançar, concordo com os termos, avançar, avançar de novo. E agora a gente só espera a instalação. E aqui está. O programa foi instalado. Nessa parte, mostraremos como usar o modelo linear simples utilizando a interface Concert. Para ilustrarmos todas as etapas de implementação, vamos utilizar esse modelo como exemplo. A função objetivo busca minimizar 6 variáveis, considerando os coeficientes ou custos associados a cada uma delas. Esse exemplo também possui 5 de restrições que relacionam as variáveis entre si, sendo 2 dessas restrições desigualdades e 3 igualdades. A primeira coisa que deve ser feita para usar a interface Concert é incluir sua biblioteca no início do código, o que foi feito na primeira linha desse trecho. A interface Concert possui 3 objetos fundamentais para a implementação de um modelo matemático. O primeiro é o iloenv, que representa o ambiente para a criação do modelo. Ele deve ser declarado como na linha 8 do código abaixo. O segundo é o ilomodel. É nesse objeto que vamos montar o modelo. Ele deve ser declarado como na linha 9, sendo ligado ao objeto env. O terceiro é o ilocplex. É o objeto que faz a leitura do modelo e converte para o solver do Cplex. Por isso ele deve ser ligado ao objeto model, como na linha 10. Após declarar esses 3 objetos, vamos precisar criar as variáveis no modelo matemático. A interface Concert permite a criação de variáveis para o modelo usando ilonumvar. Essas variáveis devem estar ligadas ao ambiente env, como na linha 2 do código abaixo, onde são criadas as 6 variáveis no modelo matemático apresentado no início desse vídeo. Agora, essas variáveis já foram criadas, vamos usá-las para montar o modelo. Isso é feito adicionando uma função e um objetivo, e todas as restrições ao objeto model. Para isso, devemos usar a função add. Inicialmente, vamos criar uma função objetivo de minimização. Para isso, devemos utilizar o construtor ilominimize, que deve ser ligado a um objeto env e deve receber uma expressão que representa a função objetivo. Nesse trecho do código, criamos uma função e um objetivo de minimização, usando como exemplo a função objetivo do modelo matemático apresentada no início da parte 2. Em seguida, devemos incluir restrições lineares no modelo. Para isso, também vamos usar a função add. Portanto, uma das restrições do modelo linear deve ser incluída no objeto model, como nas linhas 16 a 20. As 2 primeiras linhas adicionam restrições de desigualdade, enquanto as últimas 3 linhas incluem restrições de igualdade, assim como no modelo matemático apresentado anteriormente.
Agora que já montamos nosso modelo, precisamos passar para o solver do Cplex para resolvê-lo. Mas antes de chamar o Cplex, precisamos extrair o modelo do objeto model. Para isso, o objeto Cplex possui a função extract, que requer um objeto model como parâmetro. Após executar a linha 22, o objeto Cplex está pronto para fazer uma chamada ao software de otimização Cplex. Essa chamada ocorre após a execução da linha 23, através da função solveObjectCplex. Ao final da execução do Cplex, podemos acessar as informações referentes à solução encontrada para obter o poder da função objetivo. A interface Concert possui a função getObjectValue para o objeto Cplex. A linha 25 obtém o valor da função objetivo e imprime no terminal para obter os valores das variáveis. A interface Concert disponibiliza a função getValue, que precisa receber uma variável do modelo com um parâmetro para retornar o seu valor. As linhas 26 e 31 mostram como os valores das 6 variáveis do modelo matemático são impressos na tela. Agora, o modelo já foi otimizado e a solução foi apresentada. Precisamos finalizar os objetos da interface Concert. Para isso, todos os objetos possuem a função end. Então, nas linhas 33, 34 e 35, finalizamos os objetos Cplex, Model e End. Nesse módulo, vamos falar das variáveis da interface Concert. Como já vimos anteriormente no curso, as variáveis da interface Concert devem ser declaradas como ilo_var. Ao serem declaradas como no código abaixo, essas variáveis ficam automaticamente limitadas ao termo 0 ao infinito, podendo assumir valores contínuos. A seguir, vamos mostrar como é possível alterar esses valores definidos por padrão. A interface Concert possui o seguinte construtor de variáveis. Dessa forma, nós podemos definir o limitante inferior e superior da variável x. Esses exemplos mostram como podemos declarar variáveis definindo seus limitantes. Note que a constante ilo_infinity representa o valor infinito para interfaces Concert. Então a variável x1 pode assumir todos os valores reais de menos infinito a infinito. Já a variável x2 pode assumir valores de menos 22 até o infinito. Por fim, a variável 6 pode assumir valores de menos 68 a 74.3. Porém, se quisermos que uma variável assuma apenas valores inteiros, precisamos passar informação adicional à interface Concert. Com esse outro construtor, podemos definir o tipo de uma variável como sendo contínuo, inteiro ou booleano. Esses exemplos mostram como podemos declarar o tipo das variáveis. A variável x8 foi declarada como inteira, enquanto a variável x9 foi declarada booleana. Se quisermos alterar o tipo de uma variável, a interface Concert possui o seguinte construtor para conversão. Dessa forma, é necessário passar a variável e o seu tipo como parâmetro. Esse exemplo mostra como converter a variável x10 de contínua para inteiro. Porém, o Concert permite definir apenas uma conversão por variável. Sendo assim, para desfazer uma mudança de tipo de variável, é preciso remover a conversão do modelo. Esse exemplo mostra como converter a variável x10 de contínua para inteira, armazenando essa conversão na variável conv. Em seguida, conv é removido do modelo e finalizado. Portanto, a variável x10 volta a ser uma variável contínua. A interface Concert possui o seguinte construtor para atribuir nome às variáveis. Esses nomes são utilizados quando exportamos um modelo para um arquivo de texto, em alguns formatos suportados pelo Concert. Esses exemplos mostram como definir os nomes x1 e x12 às variáveis. Alguns modelos podem ter muitas variáveis. Para facilitar a criação de variáveis em maior escala, a interface conceito possui o objeto ilo_num_array e um construtor para criar as variáveis desse vetor. Nos exemplos a seguir, o vetor de variáveis v foi criado com 32 variáveis contínuas com um intervalo de 0 a infinito. Já o vetor y possui 10 variáveis inteiras, e o vetor z possui 21 variáveis booleanas. Nessa parte, vamos falar sobre a função objetivo da interface Concert. Já vimos em outra parte, a interface Concert possui dois construtores para a função objetivo, ilo_minimize e o ilo_maximize, que representam problemas de minimização e maximização. Após ser criado o objeto da função objetivo, deve ser adicionado ao modelo com a função L. Nesse código, a criação da função objetivo e sua inclusão ao modelo são feitas em uma única linha de código. Antes de mostrar as formas mais detalhadas da criação da função objetivo, precisamos introduzir os conceitos de vetor, produto escalar e expressão, segundo a interface Concert.
A função objetivo de vários problemas possui muitos coeficientes associados às variáveis para controlarmos esses coeficientes mais facilmente. O constant possui um objeto para armazenar um vetor de número que é chamado ilo num array. Para declararmos esse vetor de números, precisamos passar o parâmetro objeto env, o número total de coeficientes, e informar cada um deles. Esse exemplo mostra a criação do vetor coeficiente com 6 números que contêm os valores 4, 2, 5, 11, 7 e 4. Então, para criarmos a função objetivo, precisamos multiplicar esses coeficientes com suas respectivas variáveis. Para isso, a interface constant possui o operador iloscalprod, que é responsável por realizar o produto escalar entre um vetor de variáveis e um vetor de coeficientes. O produto escalar retorna a multiplicação da primeira variável do vetor v com o primeiro coeficiente do vetor coef, somando com a multiplicação com a segunda variável do vetor v com o segundo coeficiente do vetor coef, somado com a multiplicação do terceiro elemento, e assim sucessivamente. Portanto, o tamanho dos vetores deve ser igual, ou seja, o número de variáveis deve ser igual ao número de coeficientes. Além do produto escalar, é possível realizar a multiplicação entre variáveis e os coeficientes de outra forma. Para isso, a interface constant possui o objeto ilo_expr. Esse objeto deve ser declarado recebendo o objeto env como parâmetro. A partir desse ponto, a expressão pode ser montada adicionando a multiplicação de coeficientes e variáveis de forma interativa. Nesse exemplo, a expressão é composta por 14 vezes 11 mais 2 vezes 12 e assim por diante. Quando terminamos de usar a expressão, devemos finalizá-la com o comando end. Agora podemos passar à criação da função objetivo. A interface constant possui um objeto que representa uma função objetivo, que é o iloObjective. Esse objeto é retornado quando chamamos o construtor iloMinimize ou o construtor iloMaximize. Portanto, o exemplo usado anteriormente pode ser reescrito como neste caso. Um objeto que representa a função, o objetivo de minimização é criado a partir da multiplicação explícita entre variáveis e coeficientes. Depois desse objeto deve ser adicionado ao modelo. Além dessa forma, também podemos criar uma função objetivo utilizando o operador de produtos escalar. Para isso, basta removermos o trecho que contém a multiplicação explícita das variáveis com os coeficientes e colocar no seu lugar o operador iloscalprod, recebendo o vetor de variáveis e os vetores de coeficientes. Também podemos criar a função objetivo usando um objeto de expressão. Para isso, primeiro devemos criar esse objeto. Em seguida, precisamos de uma repetição para percorrer todos os elementos do vetor de coeficientes e do vetor de variáveis, fazendo a multiplicação entre eles e adicionando esse valor à expressão. Quando a expressão estiver completa, devemos criar o objeto de função objetivo, passando como parâmetro o objeto env e a expressão criada. E então, adicionar essa função objetiva ao modelo. Com isso, mostramos as 3 formas que podemos criar uma função objetivo na interface constant, além da criação da função objetivo. A interface constant também permite sua remoção. Para isso, devemos utilizar a função remove do objeto model, passando a função objetivo como parâmetro. A partir desse momento, se quisermos criar uma nova função objetivo, basta definir sua expressão e adicioná-la no modelo. Agora você já sabe como criar e remover funções. Nessa parte vamos falar sobre restrições lineares na interface constant. Como já vimos na outra parte do vídeo, a interface constant disponibiliza a função add para o objeto model. Com essa função podemos adicionar as restrições lineares no modelo. Nesse trecho do código são criadas as 5 restrições lineares do problema apresentado na outra parte desse vídeo. As 2 primeiras linhas adicionam as restrições de igualdade, enquanto as últimas 3 linhas incluem restrições de igualdade. Antes de mostrarmos como criar as restrições lineares mais detalhadamente, vamos introduzir o conceito de leitura de dados pela interface constant. Em primeiro lugar, os coeficientes ou valores do problema devem ser contidos em algum arquivo de texto padrão esperado. O padrão esperado para vetores são números separados por vírgulas dentro de colchetes. Cada C de I representa um coeficiente em uma posição do vetor. Já o padrão esperado para a matriz são padrões vetoriais separados por vírgulas, dentro de colchetes. Cada C de J representa um coeficiente em uma posição da matriz.
Esse é um exemplo de arquivo de dados no padrão de leitura da interface Concert. A linha 1 contém os coeficientes da função objetivo. Já nas linhas 3 a 5 estão os coeficientes das variáveis nas restrições lineares. Na linha 7 estão os coeficientes dos termos independentes, que ficam do lado direito do sistema linear. Para realizar a leitura desse arquivo de dados, é preciso declarar um arquivo de entrada na linguagem C++, o IEFStream, que requer o nome do parâmetro. Já a leitura de dados é realizada com um operador maior, redirecionando os dados para as variáveis que vêm a seguir, como nesse caso para o vetor COEF. Esse exemplo mostra como se faz a leitura dos dados apresentados no slide anterior. Primeiro é necessário criar os vetores e as matrizes para armazenar os coeficientes, como nas linhas 18 e 19. Em seguida, é preciso criar um objeto file e abrir o arquivo model.dat, que contém os coeficientes. Então, é preciso fazer a leitura na ordem que os coeficientes estão no arquivo. Portanto, devemos fazer a leitura dos coeficientes da função objetivo, depois os coeficientes da matriz e, por fim, coeficientes dos termos independentes. A interface Concert possui o objeto iLoRange. Para representar uma restrição, esse objeto possui alguns construtores. Entre eles, temos esse que define uma expressão limitada apenas superiormente, ou então podemos definir uma expressão limitada superiormente e inferiormente. E assim como nas funções objetivo, também podemos definir um nome para as restrições. Além desse formato, ainda podemos definir a expressão matemática explicitamente, como nesses dois construtores. Agora vamos ver alguns exemplos de como usar esses construtores. Em primeiro lugar, precisamos criar um vetor para armazenar as restrições. Em seguida, precisamos percorrer todas as inequações, fazendo o produto escalar entre as variáveis e seus coeficientes, e definindo apenas seu limitando superior. Essas restrições foram armazenadas no vetor R. Depois, precisamos percorrer todas as equações, fazendo o produto escalar das variáveis e dos seus coeficientes. Note que nesse caso, armazenamos a restrição na posição i mais o número de inequações. Por fim, percorremos todas as restrições e adicionamos ao modelo. Este outro exemplo é parecido com o anterior. A única diferença é que as expressões matemáticas são explícitas. Logo, a desigualdade requer a utilização do símbolo menor igual, enquanto a igualdade requer o símbolo igual igual. Além dessas formas, também podemos criar restrições utilizando as expressões da interface Concert. Para isso, devemos utilizar uma estrutura de repetição para percorrer as inequações, e a cada restrição devemos criar um objeto de expressão. Então devemos utilizar uma nova estrutura de repetição para percorrer todas as variáveis com índice j e multiplicá-las pelos seus respectivos coeficientes da restrição de índice i. Ao final, devemos atribuir essa expressão ao vetor de restrições e finalizar o objeto de expressão. O mesmo deve ser feito para as equações, e então essa restrição deve ser adicionada a um modelo. Assim como para as funções objetivo, as restrições também podem ser removidas. Para isso, usamos a função remove do objeto model, e devemos passar as restrições como parâmetro para essa. Agora você também sabe como criar e remover restrições com a interface Concert, e assim pode implementá-la em seus modelos lineares. Hoje a gente vai falar sobre o problema do caixeiro viajante. Bom, o problema do caixeiro viajante consiste em estabelecer a menor rota possível para passar em várias cidades, sendo que a gente só vai percorrer cada uma das cidades uma única vez, e a gente sempre vai voltar para um ponto de partida. Isso irá facilitar muito a vida, principalmente dos entregadores, por exemplo, sistema de logística em que a gente precisa colocar mercadoria em várias cidades. Então a gente tem um programa, um algoritmo que consegue calcular entre várias cidades qual é a melhor rota que a gente vai percorrer. Seria uma coisa muito interessante, então, se a gente pensar numa ideia inicial. Através de um computador, obviamente que seria relativamente simples para um computador fazer isso, destratar todas as possíveis rotas para aquela cidade. Então, a gente tem 10 cidades. A gente ia ver quais são as possíveis combinações para passar por essas 10 cidades, pegaria o comprimento total de cada uma das rotas e usaria a rota menor. Então seria uma coisa relativamente simples. Matematicamente, a gente tem a fórmula n-1 fatorial, onde n representa o número de cidades. Quando a gente coloca isso na computação, ela fica um pouco mais complicada, porque um problema aqui aparentemente é solucionável, e um problema simples, na verdade, computacionalmente falando, não é tão simples assim
Para vocês terem uma ideia, pegando aquela fórmula n-1 fatorial, onde n representa o número de cidades e essa fórmula dá o tempo para a gente de execução desse programa, a gente vai usar aproximadamente 0,003 segundos para resolver esse problema. Então, uma rota onde a gente precisa calcular para 10 cidades vai gastar aí num piscar de olhos, é bem rápido. Então, à medida que esse número de cidades vai aumentando, vai crescendo de forma exagerada, o computador já não consegue mais calcular esse tipo de rota e não precisa de muitas cidades. Se a gente pegar com 25 cidades, que é uma coisa totalmente possível de se acontecer no dia a dia, principalmente de um sistema de logística, por exemplo, a gente tem que um computador rápido. Ele iria gastar aproximadamente, para o cálculo de 25 cidades, 470 milhões de anos para resolver o algoritmo. Então a gente vê que sai totalmente da curva. Então o computador ele já não consegue calcular isso em um tempo hábil. Então esse problema ele segue em aberto na matemática e não tem ninguém que consiga fazer um algoritmo ainda para calcular esse tanto de cidades em tempo hábil. Esse algoritmo ele é conhecido como NP completo. É um algoritmo de dificuldade muito complicado e complexo, justamente porque a taxa de crescimento dele é muito grande e muito rápido. Então, para um programa de 10 entradas, por exemplo, 10 cidades, a gente tem alguns segundos para resolver. Porém, quando a gente aumenta esse número para 25, ou seja, apenas 15 cidades a mais, a gente tem que o tempo de execução dele vai para 470 milhões de anos, que é uma coisa assim exagerada. Um computador ele não consegue resolver isso nos dias atuais em um tempo razoável. Então esse é o problema do caixeiro viajante. Vamos fazer um exemplo agora? Como já mostrado no vídeo, iremos usar o IBM iLog Cplex, utilizando a linguagem OPL. Aqui está a apresentação do problema a ser resolvido. Uma transportadora situada na cidade de Aperibé deve realizar entregas de mercadoria nas seguintes cidades: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio e Cambuci. Essa transportadora só pode passar uma vez por cada cidade e tem que retornar a Aperibé. Então, qual é a menor rota que a transportadora deve fazer para percorrer todas as cidades? Então, a gente vai determinar a menor rota percorrendo todas as cidades, passando apenas uma vez por cada uma delas e retornando à cidade de origem. Depois que a gente entendeu esse problema, o próximo passo é a gente fazer a modelagem matemática. E para isso, a gente precisa definir quais são as variáveis de decisão. No nosso caso, nós temos uma variável booleana que vai ser igual a 1 se a transportadora for da cidade I para a cidade J e 0 caso contrário. Também definimos nossa função objetiva. O que nós queremos é que a transportadora faça o menor caminho possível e para isso a gente deve minimizar o somatório de todas as distâncias percorridas. É importante que o I seja diferente de J, porque a gente não pode sair de uma cidade e ir para ela mesma. Agora a gente vai definir as restrições. Nossa primeira restrição é o somatório de x e j igual a 1, com o índice i variando de 1 a n. Para todo j, também de 1 a n. Para todo j, também de 1 a n. Ou seja, esse é como se fosse o nosso fluxo de entrada. A transportadora procede da cidade I para a cidade J, se somente se x de j for igual a 1. Isso vai garantir que a transportadora vai passar apenas uma vez em cada cidade. A segunda restrição seria nosso fluxo de saída, que a transportadora retorna da cidade J para a cidade I, se somente se x de j for igual a 1 também. Por exemplo, como sairíamos da cidade de Aperibé, nós temos 7 opções para iniciarmos nosso caminho. Por isso o somatório deve ser igual a 1, porque a gente está em Aperibé e a gente vai ou para essa cidade, ou essa, até a última cidade. Por isso esse somatório tem que ser igual a 1. E isso vai se repetir para todos os caminhos. Depois de fazer a modelagem matemática, o próximo passo foi passar tudo isso para a ferramenta Cplex. Esses são todos os códigos utilizados, e para melhor visualização, iremos colocar os códigos em slides. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o nosso limite do somatório, que é essa linha aqui. Esses 3 pontinhos indicam que esses dados serão definidos na aba de dados. Deixa eu voltar aqui no Cplex. Aqui são os nossos códigos e essa aba é a aba onde a gente vai inserir os códigos. Então ele entende, quando a gente colocar os 3 pontinhos, que são os dados da outra aba. A gente sabe que são 8 cidades, então cidades varia de 1 até n. Esse n vai ser definido na outra aba. Então basicamente essas duas linhas aqui do código são para o nosso somatório. É o que a gente vai precisar definir para a gente fazer o somatório.
Essa próxima linha é a nossa matriz de distância entre cada cidade, que também vai estar definida na aba de dados. Essas duas são as nossas variáveis de decisão. Lá na modelagem matemática, a gente definiu essa parte. Rota cidades-cidades, como x de j, mas é a mesma coisa. Ela é uma variável booleana, como a gente tinha falado antes. E essa outra variável é aquela nossa variável auxiliar para eliminar subrota. Aqui já é a nossa função objetivo, que é minimizar a distância entre cada cidade. Então, para cada i, cidade de origem, e cada j, cidade de chegada. Para i diferente de j, a gente tem a distância, que é aquela matriz que a gente tinha falado, vezes a rota de j. No nosso caso, é como se fosse o nosso x de j. Então aqui é bem parecido mesmo como estava na nossa modelagem matemática. Aqui já são nossas restrições. Essa aqui é a nossa primeira restrição, de que para todo j que a gente tiver na nossa matriz, a gente vai somar para i em cidades e para i diferente de j. Nosso x de j tem que ser igual a 1, no nosso caso aqui na rota. A mesma coisa para outra restrição. E aqui é a nossa restrição de eliminar subrota, também bem parecido com o que está na nossa modelagem matemática. Tendo a modelagem computacional pronta, a gente tem que definir os dados, aqui na outra aba do Cplex. O n é igual a 8, porque são 8 cidades, e aqui foi na nossa matriz de distância. Esses dados de distâncias a gente procurou no Google Maps mesmo, colocando de uma cidade para outra e coletou esses dados. Assim que a gente definiu a nossa matriz, colocou todos os dados e colocou o nosso programa para executar, agora aqui nessa tabela ele deu todas as rotas. Então esse é o resultado que o programa gerou. Então esses números aqui são as cidades. Aqui, da cidade 1 ele foi para a cidade 5, nosso x de j é igual a 1, ou seja, ele foi de Aperibé e foi para Bom Jardim. Beleza, agora de Bom Jardim vamos ver para onde ele foi aqui. De Bom Jardim ele foi para Araruama, de Araruama ele foi para Arraial do Cabo e assim por diante. De Arraial do Cabo ele foi para Cabo Frio, de Cabo Frio ele foi para Armação dos Búzios, de Búzios para Bom Jesus de Itabapuama, de Bom Jesus para Cambuci e de Cambuci ele retornou para Aperibé. A gente construiu um mapa aqui para ver como seria a rota. Então a gente saiu de Aperibé, vai para Bom Jardim, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Bom Jesus, Cambuci e retorna para Aperibé. Então essa foi a menor rota possível, gerada aqui pelo Cplex. Bom, acho que é isso, é o vídeo completo. Esse daqui demorou muito para fazer. Então, tamo junto, Danilo. Com humildade.